Vamos lá? Nós estamos no 5º dia. Esse livro aqui, Quaresma com São José, um caminho de fé e conversão, é também devocionário de São José, por isso ele é assim grossão, né? 300 páginas. E nós estamos na página 19, 5º dia, São José, esposo da Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José foi escolhido para ser o esposo da Santíssima Virgem, um chamado único e extraordinário. Ele viveu seu matrimônio em pureza, fidelidade e profundo amor, tornando-se o modelo de esposo e pai. Disse São Bernardo de Claraval: São José se entregou totalmente ao serviço de Jesus e de Maria, cumprindo com fidelidade e humildade todos os desígnios divinos. Reflexão: o casamento de São José e Maria é um exemplo de união construída na confiança mútua e no serviço a Deus. Eles colocaram o plano divino acima deles próprios, ensinando-nos que o amor verdadeiro é uma entrega generosa e pura. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é o que tinha que ser, tem que ser todos os casamentos. Porque o primeiro mandamento disse amar a Deus sobre todas as coisas, nos manda, nos ensina isso. É para amar a Deus sobre todas as coisas, não é para deixar Deus no último lugar da nossa vida. Primeiro o casamento, primeiro meu trabalho, primeiro minha diversão, primeiro minha família, primeiro meu hobby, primeiro descanso, que ninguém é de ferro, enfim. E tudo isso antes do Senhor, é o contrário. O casamento, a família, na verdade, tem que existir para o Senhor. Esse é o sentido correto, é como a Sagrada Família. Ali o casamento existia para o Senhor, para servir ao Senhor. E servindo a Deus Pai, serviam também a Deus Filho, justamente ali sob a guarda dele, sob a responsabilidade de São José e Nossa Senhora. Então o nosso casamento tem que ser assim também. Os casamentos durariam muito mais, de repente até o fim da vida de cada um dos dois, né? Do primeiro que fosse chamado por Deus, se voltassem a servir a Deus ao invés de servir a si próprios. A servir aí, na verdade, nem serve mais ao casal, serve a interesses particulares, né? Tem muito casal aí que não é um casal, são duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto. O dinheiro dele é dele, o dinheiro dela é dela, ele tem os amigos dele, ela tem as amigas dela, às vezes até amigos também, o melhor amigo dela, a melhor amiga dele. Então são vidas separadas, são duas pessoinhas solteiras que resolveram viver debaixo do mesmo teto, mas isso não é um casamento. Casamento é quando os dois formam uma só carne, e o que atinge a um atinge o outro, o que é de um é de outro. E mesmo assim, pode fazer tudo isso de combinação de boca, mas se não tiver a bênção de Deus, o sacramento do matrimônio não é nada. Simplesmente é viver em pecado mortal o tempo inteiro contra o 6º mandamento. É por isso que lá no manual da Igreja Doméstica você tem um roteiro justamente do casamento. Ah, mas eu não sou casado ainda, não sou casado. Então, mas pode fazer aí o casamento na sua Igreja Doméstica. Você mesmo, porque os presidentes, né, que conduzem aí o casamento são o noivo e a noiva. Isso ensina-se lá no nosso Catecismo Maior de São Pio X. Está ensinado lá. Então, meus irmãos e minhas irmãs, assim servir a Deus no casamento e não se servir de Deus. Eu quero do bom e do melhor e vou pedir ao Senhor quando está me faltando, quando eu não estou conseguindo o bom e o melhor. Está mais ou menos, está bom, mas eu queria o muito bom. Pode ser o mais que bom, o mais que muito bom, enfim, já entendeu. Então viver o casamento para servir a Deus, que nos uniu. Porque é assim, no plano de Deus, ele criou no mundo um homem para uma mulher para um homem. Tá certo? Então aquele trabalho seu, quem é solteiro aí, é encontrar a mulher que realmente Deus criou para você. A mulher certa é a mulher que Deus criou para você, rapaz. O rapaz certo, moça, é aquele que Deus criou para você. Você às vezes nem conhece, não sabe onde está, mas Deus criou para você. A pessoa certa é aquela que é católica, apostólica romana, e é claro, você vai trazê-la então para a igreja verdadeira, para vocês então servirem a Deus, se casarem diante do altar da igreja doméstica e servirem a Deus. Porque Deus, então, vai unir vocês exatamente para servi-lo. Se não é para servir a Deus, desconfia. Isso aqui não é casamento, não é matrimônio, porque o matrimônio é para servir ao Senhor. É para que o casal sirva ao Senhor e depois os filhos também é a mesma coisa. Os filhos, a gente sabe que o mundo está de olho neles com as garras terríveis em cima deles. Mas o casal, pelo menos, tem que ser centrado, né?
O casal tem que fazer uma escolha adulta de fé, de servir a Deus no casamento. O exemplo está aqui, exemplo justamente de São José e Nossa Senhora, Maria Santíssima, de como deve ser o casamento. Eles serviam a Deus. Eles serviram a Deus enquanto na terra estiveram. E serviram a Deus, como eu falei, no céu e na terra também, porque afinal, o filho que estava ali sob a guarda deles era simplesmente o Filho de Deus. Então, importantíssimo, olha a responsabilidade, né? E daí o Senhor diz para nós, crescei-vos e multiplicai-vos. Tem gente aí que fala assim, eu quero casar, mas não quero ter filhos, então você não vai casar. Porque o Senhor diz, crescei-vos e multiplicai-vos. O Senhor não... Se é para você ser estéril, aí o Senhor fez assim. E tanta gente pede a graça e consegue ter filhos depois, né? Passa anos rezando aí e fazendo promessa e consegue ter filhos. Isso é ao longo da história da nossa igreja. Tem diversos casos assim de santos e santas que os pais eram estéreis, não tinham filhos, fizeram promessa à Nossa Senhora, ao Senhor, e de repente tiveram aí, demorou, mas teve um filho santo, uma filha santa, né? Tem casos assim, né? Então, se não é para ter filho, não adianta casar, né? É justamente crescei-vos e multiplicai-vos. Ah, professor, mas qual é a chance hoje de um filho dar certo, continuar na igreja? Não sei, gente, mas você deu a chance. Se o Senhor tem o plano de você ter um filho, uma filha, 1, 2, 3, você vai ter e vai criar na lei de Deus. Depois a escolha deles, lava a mão e fala, minha parte eu fiz, eu simplesmente estou de consciência tranquila, eduquei na lei de Deus, fiz o melhor, tudo que eu pude eu fiz, e eu não estou falando materialmente, estou falando de educação, inclusive educação religiosa. E aí, daí para frente, a pessoa escolhe o caminho que ela quiser e depois vai prestar conta se escolher errado. É assim como é conosco também. Mas a nossa parte a gente fez, tá certo? Atitude prática, reze hoje pelos casais que você conhece, especialmente os que enfrentam dificuldades. Faça um ato concreto de amor por alguém próximo a você. Oração final. Ó glorioso São José, pai adotivo de Jesus, esposo castíssimo da Virgem Maria, a vós recorremos neste tempo de graça, pedindo vossa poderosa intercessão. Com vosso coração humilde e justo, ensinai-nos a fazer sempre a vontade de Deus, mesmo nas provações e dificuldades. Guardai nossas famílias sob vosso manto protetor, livrai-nos das ciladas do inimigo e alcançai-nos a graça de vivermos na paz e na santidade. São José, terror dos demônios e protetor da Igreja, conduzi-nos no caminho da conversão, para que, unidos a vós, possamos nos preparar para celebrar a Páscoa com corações renovados e alcançar a glória eterna no céu. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.